E aí, turma, beleza? Seja muito bem-vindo, tá? Professor Ives falando para mais uma resolução de uma questão aí, falando sobre eletricidade, tá? Essa questão é uma questão bem densa, envolve muitos tópicos importantes, então é uma questão fantástica para a gente trabalhar e rever principalmente alguns conceitos, tá? Então ele diz aqui que existe uma placa, que é um condensador plano, né? Que é uma placa positiva e uma placa negativa. E que elas têm comprimentos de 15 centímetros e que um elétron está entrando, sendo lançado dentro aqui, né? Dessa placa. E o que é que vai acontecer, né? E ele está a uma distância de 4 centímetros da região positiva. O que é que significa dizer? Se eu tenho aqui uma placa positiva e uma placa negativa, eu tenho uma região de eletricidade, uma região de influência. Essa região de influência a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico tem 500 volts por metro. Eu gosto de dizer que o campo elétrico é tipo Wi-Fi, tá? Ele é uma região. E aí ele diz que essa cargazinha que é o elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e que a massa desse corpo é 9 vezes menos 31 quilogramas, tá? O que é interessante? Ele diz pra gente desconsiderar o campo gravitacional. Então a gente vai desconsiderar o campo gravitacional. O que é que você primeiro tem que notar? Se não tivesse as placas, obviamente essa cargazinha ela ia fazer isso aqui, né? Esse movimento e ia simplesmente andar sem fim. Porque essa placazinha ela vai ter uma velocidade, nesse caso, sem essa cargazinha sem a placa, teria uma velocidade constante. Só que a gente sabe que essa carga negativa, ela vai ter uma repulsão da placa negativa que está em cima e vai ter uma atração da carga positiva que está, da placa positiva que está embaixo. E aí o processo que vai acontecer é justamente um processo assim, ó. Tá? E o que ele quer saber é justamente quanto é esse tempo. Gente, se você notar, é uma questão de eletricidade envolvendo um conteúdo de cinemática que nós chamamos de lançamento, tá? Ó, horizontal. Olha que questão bacana, tá? É uma questão que fala tanto de cinemática e também fala de lançamento horizontal. Então tem que ter um desenvolvimento bem interessante que nós vamos mostrar aqui nessa aula para poder ter um bom rendimento na questão, tá? Então, ó, ele tem esse movimento aqui. Qual é a primeira coisa que a gente sabe? Além de ele estar se movendo para a direita, ele está se movendo para baixo. Então esse movimento ele acontece em dois eixos. Ele acontece no eixo X, tá? Que a gente chama para a direita, e ele acontece aqui nesse eixo vertical, que a gente chama de eixo Y. E esses eixos, esses movimentos são perpendiculares entre si. O que é muito importante você se lembrar? Do princípio da independência de Galileu. Movimentos perpendiculares entre si independem um do outro, tá? Então, quando a gente vê o conteúdo de lançamento, isso é bem mostrado, tá? Nesse conteúdo aqui. Então, tem esse efeito aqui de lançamento. O que é que a gente vai precisar saber? Primeiro, a gente quer conhecer o tempo, né? Para a gente conhecer o tempo, a gente tem que entender quem é que puxa essa cargazinha para cá. Quem puxa essa cargazinha aqui para baixo é uma força chamada de força elétrica. Então, a força elétrica é o agente responsável por fazer o quê? Fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque a carga negativa está sofrendo uma repulsão da placa negativa e sofrendo uma atração da placa positiva. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Porque a tendência dela era seguir em linha reta, mas ela está sendo puxada, tá? Gente, é muito parecido quando acontece tipo de alguma coisa tá caindo, alguma coisa tá sendo lançada, tá? Então acontece esse evento, ela tinha velocidade antes, tipo assim, suprimentos, um avião solta, tem muitas questões dessas de lançamento. Um avião solta suprimentos, né? Ir a uma certa velocidade numa determinada região, então acontece esse efeito aqui. Lá acontece por conta de um campo gravitacional e de uma força gravitacional. Aqui acontece por conta de um campo elétrico aplicado em cima de uma carga. Então, quando você tem uma carga dentro de uma região, você tem o quê? Força elétrica, que é a interação. Então, a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. E ela é a única força que está atuando aí nesse corpo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Força elétrica, quem é a carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, força elétrica é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico é 500 volts por metro. 500. Então, 500 vezes 1,6 me dá aí, né?
cerca de 800 vezes 10 a menos 19 newtons, tá? Então a força que está atuando em cima desse corpo é essa daí, de 800 vezes 10 a menos 19 newtons. O que é que a gente pode raciocinar agora, tá? Caramba, eu preciso saber quanto é essa aceleração, ou seja, o quanto essa velocidade está variando aqui para poder encontrar esse tempo. O que é interessante? Você tem que notar que como tem dois movimentos, a gente tem um componente do movimento que é em x, que a gente chama de v de x, e uma componente que é em y, que a gente chama de v de y. Só que você tem que notar que no começo do movimento, que está aqui, que ela está em cima de 4 centímetros, ela ainda não começou a cair. Então, a velocidade inicial no eixo y é igual a 0, tudo bem? Então, vamos lá. O que é que essa força vai ajudar? A gente agora vai aplicar o conceito da segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? Diz o seguinte, que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Sabendo quanto é a aceleração, eu vou saber qual é a rapidez com que essa cargazinha vai cair aqui na placa positiva, tá? Então vamos lá. Força resultante. Qual é a única força que está atuando no corpo? É a força elétrica. Então força elétrica é igual. Quanto é a massa do elétron? 9 vezes 10 a menos 31 kg. Então 9 vezes 10 a menos 31 vezes a aceleração. Quanto é essa força elétrica? É 800 vezes 10 a menos 19, que é igual a 9 vezes 10 a menos 31 vezes a aceleração. Esse valorzinho que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 800 vezes 10 a menos 19 dividido por 9 vezes 10 a menos 31, que é igual à aceleração. A aceleração, ela vai ter valor, tá, de 88,9 vezes 10 a 12 metros o segundo ao quadrado. Olha a informação que a gente tem, tá? Então, a gente agora já encontrou aqui essa aceleração. Tendo a aceleração, gente, acabou, a gente consegue encontrar tudo, tá? Então, vamos lá, a gente não conhece essa velocidade inicial, então fica um pouquinho complicado. Então, existem duas formas de fazer. Você podia puxar aquela função horária, ΔS igual a V0t, mas aí ia cair numa função de segundo grau. Eu vou fazer de um jeito mais simples, tá? Eu vou utilizar o movimento no eixo Y. Então, utilizando, dividir aqui rapidinho, só para não... Utilizando o movimento no eixo Y, nós vamos ter o quê? Vamos lá. Utilizando o movimento no eixo Y, a gente vai ter essa seguinte relação. A gente pode dizer o seguinte, que aplicando Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, vamos determinar quem são esses valores. Bom, todos esses valores são valores do eixo Y. Então, V0Y, tudo é Y, tá? Então, vamos lá. Velocidade, eu não sei quanto é. Então, faço velocidade final em Y ao quadrado é igual. Velocidade inicial. A gente viu que a velocidade inicial no começo do processo é quanto? 0. Então, essa velocidade aqui é 0. E isso aqui a gente vai ter 2 vezes a aceleração, que a gente já sabe quanto é a aceleração, né? Com esse aqui, esse 88 vezes 9 vezes 10 ao quadrado, aquele negócio todo. Então, 88,9 vezes 10 elevado a 12 vezes o ΔSY. Ives, quem é esse ΔSY? É o quanto ele anda no eixo Y. Nesse caso é 4 centímetros. 4 centímetros é a mesma coisa que 4 centímetros é dividido por 100, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Aí você vai fazer toda essa continha aqui, né? Que esse 4 dividido por 100 você pode transformar como sendo 4 vezes 10 a menos 2, tá? Fica melhor. Então, aqui vira 4 vezes 10 a menos 2. E aí você vai fazer essa operação matemática.
Depois que você fizer a operação matemática, você vai colocar a raiz dos dois lados. Colocando a raiz dos dois lados, ó, esse cara aqui vai embora com esse. E aí você vai chegar nesse resultado aqui, ó. VY é igual a 2,7 vezes, tá? 10 a sexta metros por segundo. Então aqui eu já sei quanto é que ele está caindo aqui, quanto é que é essa velocidade final dele. Ou seja, no final do processo ele não vai estar aqui. Eu descobri, ó, ele tem uma velocidade em x e ele tem uma velocidade em y. Então descobri agora quanto é essa velocidade em y aqui, tá? 2,7 vezes 10 a sexta. Aí, mas a gente não está interessado em quem? Está interessado no tempo. Como é que a gente vai encontrar esse tempo? Aí a gente aplica, ó, v é igual a V0 mais AT, tá? E essa velocidade em que eixo? No eixo Y, tá? No eixo Y a gente vai ter o famoso movimento uniformemente variado e no eixo X a gente vai ter o movimento uniforme. Essa é a característica, tá, gente, do lançamento horizontal. Aí vamos lá. Velocidade em Y é 2,7 vezes 10 a sexta. Velocidade inicial em Y, a gente já viu que é zero. Então, essa velocidade é zero. A aceleração é quanto? 88,9 vezes 10 elevado a 12. Então, é 88,9 vezes 10 elevado a 12 vezes o tempo. Esse valor aqui que está multiplicando, passa dividindo, né? Então, fica 2,7 vezes 10 a sexta, dividido por 88,9 vezes 10 a 16, que é igual ao tempo. Então, esse tempo aí deve dar um valor, quando você fizer essa continha, de 3 vezes 10 a menos 8 segundos, tá? E aí a gente chegou na sua resposta final. Ives, que questão densa, cara. É uma questão muito densa. Essa questão, inclusive, foi uma questão da Olimpíada Brasileira de Física, tá, gente? Olha como ela cobra muita coisa bacana. Ela cobra conceito de eletricidade, tá? Que foi esse comecinho aqui que a gente falou de força elétrica, carga elétrica, campo elétrico. Ela cobra conceito de dinâmica, ou seja, a aplicação da segunda lei de Newton para você encontrar a aceleração. E no final ela te cobra cinemática, que é o primeiro assunto que a gente estuda lá no começo do ano, ó. Ela cobra aqui a parte de lançamento horizontal. Então é muito interessante que você reveja esses conceitos, tá? Ver o conceito de força elétrica, rever o conceito da segunda lei de Newton e verificar o conceito sobre lançamento, tá bom? Bom, se essa questão bem densa te ajudou de alguma forma, eu peço que você compartilhe nas redes sociais, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter imensa satisfação de te responder. No mais, a gente se encontra numa próxima. Um grande, grande abraço.